Olá, boa noite. Boa noite. Papa expressa pesar por queda de avião que deixou mais de 60 mortos no Nepal. No Ângelus, Francisco afirma que é preciso libertar-se dos apegos para crescer no espírito de serviço. Santo Padre lembra da semana de oração pela unidade dos cristãos. E cita a vigília ecumênica de oração na Praça de São Pedro. Fórum Econômico Mundial, Brasil propõe que economia e sustentabilidade caminhem juntas. Festa de Santo Amaro reúne 30 mil pessoas no Grande Recife. Escolas católicas, um caminho para os pais que desejam formar os filhos com os valores da fé. O início da série de reportagens sobre igrejas históricas de Pernambuco. Veja como foi o acampamento Revolução Jesus na Canção Nova. E sobre o amor, o relato de quem esteve próximo de Monsenhor Jonas Habib. Você sintoniza a Canção Nova TV da Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco disse neste domingo que é preciso libertar-se dos apegos e considera este um passo decisivo para crescer no espírito de serviço. O Santo Padre falou da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, citando a vigília ecumênica de oração a ser realizada na Praça de São Pedro e voltou a rezar pelo povo da Ucrânia. Diante dos fiéis, o Papa falou sobre a tradicional Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O encontro, que será realizado de 18 a 25 de janeiro, terá o seguinte tema: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. O caminho para a unidade cristã e para a conversão sinodal da Igreja estão ligados, ressaltou o Santo Padre. O pontífice também mencionou a vigília ecumênica de oração pelos trabalhos da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O momento oracional será dia 30 de setembro, na Praça de São Pedro. Durante o Ângelus, o Santo Padre rezou pelo povo ucraniano. Permaneçamos próximos a eles, com nossos sentimentos, com nossa ajuda e orações, pediu Francisco. Sentimenti, com nosso aiuto, com a nossa preghiera. Na reflexão sobre o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, afirmou: tendo cumprido a sua missão, João soube se afastar para dar lugar a Jesus. De acordo com o pontífice, o precursor de Cristo é o sinal do verdadeiro educador, que pregou ao povo, reuniu discípulos e os formou, mas não prendeu ninguém a si. O Papa alertou que o desapego é importante para o sacerdote, que é chamado a celebrar não por protagonismo ou interesse, mas para conduzir a Jesus. E também para os pais que criam os filhos com tantos sacrifícios, mas que têm que deixá-los livres para seguir seu caminho no trabalho, no matrimônio e na vida. O mesmo conceito, segundo Francisco, vale para a amizade, a vida conjugal e comunitária. Enfatizou ainda que o desapego é o passo decisivo para crescer no espírito de serviço. Ao final, questionou os fiéis: somos capazes de abrir espaço para os outros? Atraímos os outros a Jesus ou a nós mesmos? Attiriamo gli altri a Gesù o a noi stessi? Ainda na manhã de domingo, o Papa Francisco expressou condolências pelo desastre aéreo ocorrido no Nepal, que tirou a vida de ao menos 68 pessoas. Outro assunto que preocupa a Igreja é a perseguição aos cristãos. Na Nigéria, o padre Isaac Aki morreu durante o ataque armado à paróquia de São Pedro e São Paulo. Em telegrama à presidente do Nepal, Bidia Bandari, o Papa Francisco disse estar entristecido com a tragédia no voo da Yeti Airlines. A queda do avião provocou a morte de 68 pessoas, incluindo crianças e um bebê. Um vídeo obtido pela agência Reuters mostra o interior do avião momentos antes do acidente no Nepal. Havia 72 pessoas na aeronave, 4 estão desaparecidas. Francisco enviou condolências a todos os afetados e afirmou rezar por todos os que trabalham na recuperação dos corpos. O pontífice entregou as almas dos falecidos à misericórdia de Deus, a quem clama bênçãos de cura e de paz sobre aqueles que choram essa perda. Jesus Christ,
Na Nigéria, o padre Isaac Ashi morreu ontem em consequência de um ataque de homens armados na diocese de Minna. O sacerdote ficou preso na casa paroquial em chamas. Outro padre que também estava no local foi baleado, mas está bem. A residência dos sacerdotes da paróquia São Pedro e São Paulo ficou em ruínas, como mostram as imagens da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. A comunidade cristã tem sido particularmente atacada nos últimos anos na Nigéria. Só em 2022, 4 padres foram assassinados e 28 foram vítimas de sequestro. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda neste semestre uma ação iniciada há 25 anos sobre as justificativas para a demissão de trabalhadores. Liana Nunes tem informações sobre esse julgamento na capital do país. Boa noite, Liana. Exatamente. Boa noite a você, boa noite a todos. Atualmente, o empregador pode demitir o funcionário sem apresentar justificativa. Por outro lado, o empregado recebe uma indenização equivalente ao tempo de trabalho prestado. Em 1996, o governo de Fernando Henrique Cardoso retirou o Brasil da Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A regra determinava que o empregador deveria dar uma justificativa para dispensar o empregado. A determinação foi elaborada pela OIT com o objetivo de evitar demissões arbitrárias. Na época, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, entraram com uma ação na Justiça, questionando a saída do Brasil da Convenção. Entende-se que deveria ter sido submetido ao Congresso Nacional, à época, essa decisão do Fernando Henrique em desconstituir esse tratado que havia em relação às convenções da OIT. O julgamento estava suspenso desde 1997, após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Agora, uma nova resolução do Supremo Tribunal Federal determina a retomada de processos suspensos em até 90 dias. Com a decisão, o julgamento deve ser retomado até o final de abril, 90 dias a contar da data do fim do recesso do Judiciário, em 1º de fevereiro. No Brasil, a legislação permite 2 tipos de dispensa: com justa causa, quando o empregado comete uma falta grave contra a empresa, colegas de trabalho e se envolvam em crimes, e sem justa causa, ou seja, sem motivo. Nas demissões sem justa causa, a lei determina uma indenização ao trabalhador de 40% do saldo geral do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Caso a Suprema Corte decida pelo retorno da Convenção, uma lei complementar deverá criar novas regras para a dispensa dos trabalhadores. A mudança pode gerar transtornos para o empregador, na opinião deste advogado trabalhista. Essa questão vai trazer uma dificuldade para o empregador na medida em que vai burocratizar a relação entre empregado e empregador. E isso vai acabar diminuindo a contratação de mão de obra. Com o fim da dispensa sem justa causa, o trabalhador não receberia mais a indenização. A advogada explica que o julgamento do STF não altera essa regra. Mantém-se as regras trabalhistas em relação a uma dispensa, nesse caso motivada, com as regras que nós temos hoje. A retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ainda não tem data para acontecer. E o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, segue preso desde sábado após passar por uma audiência de custódia. Torres estava nos Estados Unidos no dia dos atos violentos nos prédios dos 3 poderes. O depoimento dele vai ser agendado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável por decretar a prisão. E o Ministério da Saúde revogou uma portaria assinada pelo governo Bolsonaro que previa a necessidade de que médicos avisassem a polícia em casos de abortos ocasionados pelo crime de estupro. A portaria de agosto de 2020 indicava que médico e demais profissionais de saúde deveriam comunicar autoridades policiais a respeito de indícios ou confirmações do crime de estupro.
A atual gestão do Ministério da Saúde argumenta que a medida fere a previsão de sigilo em atendimentos, além de levar a mulher ao aborto clandestino. Neste caso, as determinações previstas em uma portaria de 2017 voltam a vigorar. O texto já estabelecia uma série de procedimentos para justificar e autorizar a interrupção da gravidez, mas não fazia referência à comunicação à polícia. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, já havia dito que revogaria portarias e notas técnicas que, para a atual gestão, ofendessem a ciência, os direitos humanos e direitos sexuais reprodutivos. No Brasil, 3 tipos de abortos são permitidos por lei. Quando a gravidez é resultado de violência sexual, em caso de risco de morte para a mulher ou em situação de fetos com anencefalia. A Igreja Católica defende a vida desde a concepção até a morte natural. Mesmo em casos difíceis, como o de um estupro, a Igreja zela pela vida da criança inocente e oferece uma rede de amparo às mulheres vítimas desse tipo de crime, para que tenham condições de levar a gravidez adiante. E olha, o Brasil participa do Fórum Econômico Mundial, que reúne líderes políticos na Suíça até 20 de janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Marina Silva, do Meio Ambiente, representam o país com o objetivo de que a economia e a sustentabilidade caminhem juntas nas ações do governo federal. Marina Silva discursou hoje no debate público Em Harmonia com a Natureza. Haddad, por sua vez, participará amanhã no Painel Brasil, um novo roteiro que trata da desaceleração econômica global e dos desafios sobre as demandas domésticas. Nossa participação fica por aqui. Desejo uma boa noite a todos, um bom início de semana. Volto com vocês, Adriana, Reinaldo. Uma boa noite, uma boa semana para você, Eliana. Olha, neste período em que muitos pais estão em busca de escola para os filhos, uma grande questão é sobre o tipo de formação que as crianças vão receber. A igreja tem orientações sobre esse assunto, por isso nós vamos chamar a Elane Gomes, que está em São Paulo e tem as informações. Boa noite, Elane. Boa noite para você também e uma ótima semana para todos nós. Uma boa noite para você que nos acompanha. A igreja incentiva o crescimento e a manutenção de escolas católicas. É uma boa forma para os pais cristãos educarem os filhos sob a luz dos princípios éticos, morais e religiosos. Neste mês, o Papa Francisco rezou pelos educadores. Quero proponer aos educadores que añadan novo conteúdo à enseñanza, a fraternidade. O ensino de valores éticos e morais direciona o trabalho de muitas escolas católicas. A igreja incentiva que até mesmo os pais possam criar instituições seguindo este modelo. Nós sabemos que a presença dos pais, a participação dos pais diretamente na educação, na escola, tem como resultado uma formação aprofundada. Então isso é importante, não só que os pais estejam presentes nas escolas, sejam elas públicas ou particulares, mas que os pais também possam criar escolas, fundar escolas. A ideia de abrir uma escola católica veio para Cíntia e seu marido. Eles sempre se preocuparam muito com a educação da filha do casal, Sofia. Hoje, a instituição de ensino já está prestes a ser inaugurada. A ideia de criar uma escola surgiu há 3 anos. Em 2021, o marido de Cíntia faleceu. Após viver o luto, entendeu que o sonho do casal iria se concretizar. Durante o processo, contou com o apoio de membros do grupo Jovens Sarados. A irmã Adriana, que é formadora, né, desse ramo religioso, é a madre, ela retomou o projeto, entendeu da importância e voltamos com toda a força, porque realmente é um projeto grande. Me sinto pequenininha perto dessa grandiosidade que é formar os pequenos, né, a serem verdadeiramente santos. Para Dom Carlos Lema, o desejo de fundar um colégio com princípios cristãos está cada vez maior entre as famílias brasileiras. Muitas novas comunidades, muitas paróquias, muitos conjuntos de famílias queremos montar uma escola para os nossos filhos. Eu acho que vale a pena crianças
com uma formação sadia, crianças com uma formação reta, segundo os princípios católicos, segundo a moral católica. E as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2023 começaram hoje e vão até a próxima sexta-feira. O Revalida tem o objetivo de avaliar de forma teórica e prática os médicos com diplomas de graduação expedidos no exterior. O valor da taxa de inscrição é R$ 410 e deve ser pago até o dia 26, por meio de guia de recolhimento da União. A prova será aplicada no dia 5 de março, em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. O profissional que desejar participar do exame precisa ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil. O diploma estrangeiro de graduação em medicina deve ter sido expedido por uma instituição de educação superior, reconhecida no país de origem ou órgão equivalente. As inscrições vão até sexta-feira, 20 de janeiro, e devem ser feitas pelo site revalida.inep.gov.br. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Um recado para você que mora aqui na Grande São Paulo ou vai visitar a capital paulista durante essa semana. A Canção Nova vai realizar uma noite oracional com o tema Quem como Deus. Será no próximo sábado, dia 21 de janeiro, a partir das 6 da tarde, no Auditório São Paulo, que fica aqui na rua Dona Inácia Uchoa, número 62, Vila Mariana, na capital paulista. Mais informações pelo site saopaulo.cançãonova.com ou ligue para a Canção Nova em São Paulo, 11 3382 9800. E por hoje é só. Amanhã a gente está de volta com informações direto de São Paulo a partir das 9h30 da manhã. Uma ótima noite para você e boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Até mais. Obrigado, Elane. Boa noite para você também. Bom descanso, hein? E o Canção Nova Notícias exibe a partir de hoje uma série de reportagens de igrejas históricas da Arquidiocese de Olinda e Recife. Olha, a riqueza destes patrimônios atrai visitantes de todos os lugares. O assunto vai ser abordado ao longo da semana pelos repórteres Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini. Terra dos altos coqueiros, de beleza sem igual, sob a proteção daquele que é Salvador do mundo. Nossa primeira parada nesta série é na Igreja Mãe da Arquidiocese, a Catedral da Sé. Isso mesmo, Sé, iniciais das palavras sede episcopal, um lugar que reúne religiosidade, história e testemunho de santidade. Padre Bosco tem quase 25 anos de vida sacerdotal e foi ordenado nesta igreja. Desde fevereiro de 2022, exerce a função de cura. Você pode perguntar, o que é que faz um cura da catedral, né? O nome já indica, aquele que cuida. Então a minha função é cuidar da igreja do bispo. A catedral é, por natureza, a igreja do bispo. Ao longo do tempo, muitas transformações, inclusive a invasão holandesa a Pernambuco, retratada em uma das telas do pintor Frans Post. O que não mudou, no entanto, foi a beleza do local. Um tempo já foi barroco, outro tempo foi renascentista, outro tempo foi, e assim consequentemente, né? Maneirista. Só que a reforma última foi feita já no século XX. Mais que um lugar turístico, um espaço de conexão. Mais igreja, menos museu. O objetivo do padre e da arquidiocese. Por que a escolha final de São Salvador do Mundo como titular do templo? A festa aqui é a festa da transfiguração. Então, Jesus é o Salvador do mundo, não é? É uma proclamação que se faz solenemente, não é? Que se fez, que se faz e que se fará. Então, ele, como Santíssimo Salvador do mundo, é aquele que salva a humanidade. Por isso, na imagem que nós vemos aqui de Nosso Senhor, ele está justamente com um globo, não é? E uma cruz em cima. A salvação passa pela cruz. Diversos bispos e padres estão sepultados aqui. Dentre eles, um servo bom e fiel, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara foi um homem da Eucaristia, porque ele rezava muito, depois celebrava bem o Santo Sacrifício, né? Eu repito, os colaboradores mais próximos costumavam dizer que ele
rezava a Santa Missa, ou melhor, celebrava a Santa Missa de forma tão piedosa que em alguns momentos chegava a chorar, de que é um mistério maior da nossa fé. Então, com muita piedade. Então, Dom Helder tem a me ensinar a questão da Eucaristia. Parte da população de Belo Horizonte teve transtornos nesta segunda-feira com a greve dos motoristas de ônibus, exigindo paciência dos passageiros. Mais uma reunião hoje do Sindicato das Empresas de Passageiros com representantes da categoria pôs fim à paralisação. Olha, Adriana, por enquanto, a categoria conseguiu reajuste de 8,2% e não há data para a Assembleia que decidirá sobre o assunto. Veja como foi a paralisação que causou prejuízos ao comércio. Em 3 das estações mais movimentadas de Belo Horizonte, os ônibus permaneceram parados e sem motoristas. Na área externa, funcionários da BH Trans avisaram da greve. Claudiane precisa usar mais de um ônibus para chegar ao serviço e foi pega de surpresa com a paralisação. Estava rodando, né? Agora que eu cheguei aqui que me assustei, porque tudo fechado, nem sentido bairro, não tem ônibus. Para voltar para casa agora eu nem sei como. A expectativa era que ao menos 30% da frota circulasse nesta segunda-feira, o que não aconteceu em todas as estações. A atitude gerou indignação. Nós pagamos a nossa passagem todo dia, pagamos os nossos impostos, nós não estamos em falta, entendeu? Mas nós que estamos pagando por tudo isso. A categoria reivindica o aumento no valor do salário e do ticket alimentação. Pede também um tempo maior de descanso entre as viagens e a diminuição da jornada de trabalho. Ontem à noite, o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato das Empresas chamaram os rodoviários para negociação, mas os representantes da categoria não compareceram. Claudinei tem uma banca de salgados em uma das estações. A greve trouxe prejuízos financeiros, mas o comerciante pretende agir com solidariedade. Um prejuízo que vai retornar para alguém que precisa. Então a gente vai fazer a doação. Se não voltar o movimento, não tem como a gente revender o nosso produto, porque é o pão de queijo, a gente feito de manhã, a broa, como ela é feito de leite e queijo, então não tem como a gente revender de um dia para o outro. Então a gente vai acabar fazendo a doação para alguém que precisa, entendeu? Para quem estava esperando o calor, ele chegou com tudo. Será que vai continuar assim? Elaine Santos traz as informações da previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Elaine. Olá, boa noite para vocês e para quem está em casa. Agora sim, verão com cara de verão nesta terça-feira em todo o país. E a gente começa a previsão do tempo aqui pelo Sudeste. Os termômetros ficam acima dos 30 graus. Destaque para o Rio de Janeiro com 35 e sensação de bem mais. O sol aparece intercalado com chuva. Já na divisa com o Paraná, as pancadas podem ser mais fortes com raios e rajadas de vento. E falando no sul do país, há alerta entre Florianópolis e Curitiba para tempestades e altos volumes de chuva. No Rio Grande do Sul, não chove na maior parte do estado. Vamos agora para o norte do Brasil. Por lá, as instabilidades predominam. Os maiores acumulados são previstos entre Boa Vista e o norte do Tocantins. Na região nordeste, pouca coisa muda. Maranhão segue em alerta para temporais. A chuva diminui no Piauí e no Ceará. Tempo aberto no centro-oeste da Bahia. Vamos ver as temperaturas agora por lá. Calor de 31 graus em Salvador e em Teresina. E agora no interior do país teremos temperaturas altas e temporais. Atenção para o norte do Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso. Máxima de 33 graus em Cuiabá. E é isso, terça-feira típica da estação, guarda-chuva na bolsa, muita água e protetor solar. E nesta terça-feira tem a volta da Yara Naíris na previsão do tempo. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, viu, Elaine? Bom descanso para você. Olha, boa parte dos bancos de leite materno de todo o país realiza nesse início de ano uma campanha específica para aumentar os estoques que ficam baixos nesta época, viu, Adriana? Atualmente, existem mais de 220 bancos de leite humano em todos os estados. Olha, a unidade de Sergipe, por exemplo, procura doadoras para garantir o alimento aos recém-nascidos de uma maternidade.
O Banco de Leite Humano Marli Sarney tem uma missão nobre: garantir a alimentação de bebês que nasceram de gestação de alto risco. A gente está sempre precisando de doadoras de leite humano. Você que é uma mulher que está amamentando o seu bebê e realmente observa que tem uma sobra de leite, pode ser até 50 ml por dia realmente, você pode estar nos procurando, entrando em contato pelo telefone. O trabalho diário é encontrar outras mulheres que possam oferecer leite por meio de doação. O leite doado, ele ajuda a nutrir crianças hospitalizadas que por algum motivo não puderam se alimentar através de sua genitora. O leite materno, ele é rico em nutrientes, ele possui todas as propriedades para um bom desenvolvimento do bebê. Os frascos de vidro para a gente fazer a coleta, eles chegam estéreis, né? E aí a gente faz essas coletas e semanalmente o Banco de Leite vem buscar em casa. Depois que o leite chega da casa da doadora, passa por um processo de pasteurização nessas máquinas. Depois é transferido, já purificado, para este outro ambiente onde temos mais freezers. E chegando aqui, a gente observa realmente a falta de estoque. Prateleiras todas vazias, necessitando urgente de novas doadoras de leite humano. De acordo com a nutricionista, a necessidade de leite humano é cada vez maior na maternidade. Nossa demanda realmente sempre é muito grande. Nós precisamos de normalmente 10 litros dia, 10 a 11 litros dia. E a gente não está conseguindo fornecer isso. Hoje a gente está conseguindo fornecer apenas 2 litros. Então, esses 2 litros está sendo especificamente para os bebês prematuros da UTI neonatal, que realmente precisam desse leite, né? Todos os bebês precisam, mas a gente está realmente priorizando os bebês prematuros. Encerrada neste domingo em Pernambuco, a festa de Santo Amaro. O evento religioso aconteceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes, a 16 quilômetros da capital, Recife. A edição de número 425 da festa atraiu mais de 30 mil fiéis. As ladeiras de Jaboatão ficaram tomadas pelos devotos de Santo Amaro. Uma multidão participou da tradicional procissão que sempre inicia nas paróquias vizinhas e termina na matriz. Depois segue pelas ruas do centro da cidade. A gente vê que, de fato, as pessoas têm um carinho especial por este santo que nos passa um exemplo bonito de obediência, de fidelidade à palavra de Deus, alguém que consagrou inteiramente a sua vida a serviço do reino de Deus, assumindo a pobreza, a simplicidade. A festa de Santo Amaro aqui na cidade de Jaboatão é uma das maiores do estado de Pernambuco. O evento está na edição 425. Segundo os organizadores, depois de anos de pandemia, o 15 de janeiro de 2023 era o mais aguardado. E Santo Amaro tem arrastado multidões ao longo de todos os tempos, ao longo de séculos aqui nessa paróquia, que hoje celebra exatamente 425 anos de história de fé e de devoção. Porque a vida dos santos é exatamente isso, é nos conduzir para mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final da procissão, a Santa Missa de encerramento reuniu cerca de 30 mil fiéis. Muito feliz de que realmente tudo deu certo, as pessoas estão muito felizes, com as suas energias revigoradas, com muita fé no coração, para iniciarmos praticamente o ano. Eu digo sempre que o ano em Jaboatão começa depois da festa de Santa Amaro. Uma homenagem ao arcebispo de Olinda e Recife, agradecimentos, fogos e luzes marcaram os momentos finais da edição jubilar da festa, que já vai deixar saudades no coração dos devotos de Santo Amaro. Olha, de Pernambuco para Cachoeira Paulista, porque o acampamento Revolução Jesus atraiu milhares de jovens na Canção Nova nesse fim de semana. Provocar os jovens a sair de si e colocar-se à disposição de Deus no anúncio do reino. Atitude movida pela boa nova do Evangelho. Esse é o Revolução Jesus. Eu sinto que a juventude precisa realmente acender o fogo do Espírito no coração para se tornarem agentes de transformação na sociedade. Momentos de intimidade com Deus, de animação cristã e uma experiência radical e inesquecível. Essa particularidade que o Revolução tem. Tava com saudade de ver essa massa
essa juventude revolucionária aqui na Chácara de Santa Cruz. Os membros da equipe amarela se uniram logo no início do evento, desde a participação na fase radical do acampamento. Os momentos oracionais marcaram a participação no encontro. No meio de tanta lama, tanta sujeira, a forma com que a gente sentiu Deus pela primeira vez foi muito especial, acho que não só para mim, mas como para toda a minha equipe. Jovens de diversos lugares, sotaques, muitas diferenças, unidos por um único objetivo, se tornar uma geração revolucionária por Cristo. Nós vimos que a nossa fidelidade também nesse tempo que nós vivemos difícil, também nos sustentou para que hoje nós pudéssemos estar aqui e retornar com a experiência do Radical e podemos presenciar a ação de Deus na vida de cada um desses jovens. Já tinha uma expectativa dos jovens aqui, sentir que a graça de Deus realmente veio, abundou e transformou a vida desses jovens. Uma revolução por Jesus. Quando a gente resgata cada jovem através do Revolução Jesus, através aqui mesmo do Ministério Jovem Canção Nova, nosso coração também se enche de alegria, porque a gente ajuda a resgatar aquele jovem que estava se perdendo. Aqui a gente encontra essa palavra, né, esse conforto e essa busca mesmo a gente encontra aqui. Foram 4 dias de um mergulho profundo na busca da santidade. É preciso manter a fé, porque é essa fé que vai trazer significado e sentido para a nossa vida. Para os jovens que virão no ano que vem, a expectativa e a certeza que Deus há de fazer muito em nossas vidas. Deus, ele não desiste de nós, Deus insiste conosco e tem uma graça abundante. Mãos unidas, olhares de esperança e um grito especial. Olha, quando temos a oportunidade de conviver com alguém que se faz próximo, o sentimento é de que somos amados por esta pessoa. Na Canção Nova, não são poucas as pessoas que estiveram próximas de Monsenhor Jonas Habib. E elas aprenderam que estar presente com alma e coração faz toda a diferença e colheram amor. Uma característica do padre ficou bem evidente para mim, que é justamente a característica de alguém que era extremamente grato a Deus, né? Ele não reclamava em nenhum momento das situações em que ele vivia e não tinha um semblante de uma pessoa que fazia um tratamento paliativo. Pelo contrário, ele tinha um semblante de alguém que demonstrava que a vida estava tudo inconforme. A vida do Edmaildo existe antes de estar com o Padre Jonas e depois de estar com o Padre Jonas, né? Eu sou uma pessoa mais madura, uma pessoa que viveu de forma profunda com o Padre a cura interior, né? Porque o maior ganho que eu tive estando com o Padre foi ser amado. Estando perto do Padre Jonas, é uma comprovação para mim de que vale a pena a entrega a Deus. A Canção Nova hoje eu falo sem receio, né? Com muita consciência, é o meu modelo de vida. É o meu modelo de dar resposta diante das dificuldades, diante das exigências que eu vou precisar dar uma resposta. Eu vou parar e vou pensar no Padre e vou dizer o que o Padre faria neste momento. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.